O impacto dos vulcões na formação de nosso planeta vai muito além da simples explosão de magma. Quando observamos uma erupção, o que estamos vendo é a Terra se reconfigurando, criando novas terras e alterando a paisagem. A lava que sobe à superfície e se solidifica forma camadas de rochas que com o tempo se acumulam, resultando em novos terrenos. Este processo é uma das forças mais poderosas da natureza. Cada erupção tem o poder de moldar um novo território. A lava quente que escorre pela encosta do vulcão é como uma escultura geológica, esculpindo a superfície do planeta. À medida que a lava esfria e se solidifica, ela vai formando camadas de rochas que eventualmente se tornam terra firme. Esse processo de construção constante é o que tem dado origem a muitas ilhas que vemos espalhadas pelos oceanos. O Havaí é um exemplo claro de como os vulcões podem criar terras. As Ilhas Havaianas, por exemplo, surgiram de erupções vulcânicas que ocorreram ao longo de milhões de anos. O magma, que subiu das profundezas da Terra, se solidificou na superfície, criando novas terras que, com o tempo, se tornaram ilhas habitáveis. Este processo não ocorre apenas em ilhas isoladas, mas em várias partes do mundo. As erupções subaquáticas também desempenham um papel crucial na formação de ilhas. Ao longo das cadeias montanhosas submarinas, o magma é liberado para o fundo do mar. Quando o magma entra em contato com a água fria do oceano, ele esfria rapidamente, formando novas crostas oceânicas. Esse processo cria pequenas ilhas ao redor de vulcões submersos, que podem, eventualmente, crescer em tamanhos significativos. Este processo é fundamental para a formação de muitas das ilhas que conhecemos hoje. Por exemplo, as Ilhas Galápagos, que têm uma rica biodiversidade, surgiram de atividades vulcânicas. O vulcão que está em erupção no fundo do mar ajuda a criar a terra onde novas formas de vida podem surgir. Esses vulcões subaquáticos, que são muitas vezes invisíveis a olho nu, têm um impacto significativo na geografia da Terra. As erupções podem ocorrer de maneira explosiva ou de forma mais calma, com a lava fluindo lentamente pelas encostas do vulcão. Mesmo as erupções mais suaves têm o poder de criar novas terras. Com o tempo, essas novas ilhas se tornam parte do ecossistema global, com vegetação e vida animal adaptadas a essas condições recém-criadas. Além de criar novas terras, os vulcões subaquáticos também ajudam a formar outras características geológicas. Eles podem criar montanhas submarinas, que são enormes elevações no fundo do mar, muitas vezes tão grandes quanto as montanhas em terra firme. Essas formações submarinas também desempenham um papel importante na modulação dos oceanos e na criação de novos habitats marinhos. A formação de ilhas não é um processo instantâneo. Pode levar milhares ou até milhões de anos para que uma pequena ilha formada por erupções vulcânicas alcance seu tamanho atual. Com o tempo, essas ilhas podem se unir a outras, formando arcos de ilhas, ou se tornarem pontos turísticos, como é o caso de muitas ilhas do Pacífico. Em algumas áreas, os vulcões são tão ativos que a formação de novas terras é constante. O vulcão Kilauea, no Havaí, por exemplo, entrou em erupção repetidamente durante o século XX, criando novas áreas de terra à medida que sua lava se solidificava. Esse tipo de atividade constante faz com que os vulcões desempenhem um papel ativo na remodelação do planeta. As ilhas formadas por vulcões, como o Japão, também são um exemplo de como esses fenômenos naturais influenciam a vida humana. Essas terras recém-criadas, embora perigosas em algumas situações, também oferecem recursos naturais valiosos. O solo formado por lava e cinzas vulcânicas é muitas vezes rico em nutrientes, tornando essas regiões férteis para a agricultura. Para quem é fascinado pelo poder dos vulcões e sua capacidade de criar novas terras, esse conteúdo é apenas o começo de uma jornada geológica impressionante. Se você se interessa por esses processos naturais e deseja entender como eles moldaram nosso planeta, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para continuar acompanhando essa história geológica de tirar o fôlego. Ao longo do tempo, as terras formadas por vulcões evoluem. A vegetação começa a crescer,
trazendo vida ao solo recém-criado. Com o tempo, a fauna começa a se adaptar a essas novas condições, criando um ecossistema único e muitas vezes isolado. Esse processo de colonização de novos territórios pela natureza é uma das maravilhas da evolução. Outro fenômeno interessante relacionado aos vulcões é a forma como a lava, ao se esfriar, cria novas rochas. O basalto, por exemplo, é uma rocha vulcânica que resulta do resfriamento rápido da lava. Essas rochas são fundamentais para a formação de terrenos, servindo como base para o crescimento de novos ecossistemas. A presença do basalto também influencia a composição do solo, tornando-o único em várias regiões vulcânicas. O processo de formação de ilhas vulcânicas tem um impacto direto na biodiversidade. Como esses ecossistemas surgem do zero, muitas vezes as espécies animais e vegetais que colonizam essas terras precisam de tempo para se adaptar. As ilhas formadas por vulcões são verdadeiros laboratórios naturais para o estudo da evolução e adaptação das espécies. Em algumas situações, a formação de ilhas é acompanhada por um processo de isolamento. Quando uma ilha vulcânica se forma no meio de um oceano vasto, as espécies que colonizam esse território muitas vezes ficam isoladas. Esse isolamento, por sua vez, promove o desenvolvimento de novas espécies, que são adaptadas exclusivamente a esse ambiente. As mudanças nas condições geográficas causadas por vulcões também influenciam os padrões climáticos locais. A presença de novas terras no oceano pode alterar as correntes marítimas e, com elas, o clima regional. Isso pode ter um impacto direto na fauna e flora da área, já que as condições climáticas são um dos principais fatores que influenciam a biodiversidade. A formação de novas ilhas também pode alterar a dinâmica das populações humanas. Em várias culturas, as ilhas vulcânicas foram vistas como locais sagrados ou como pontos estratégicos de defesa. Esse impacto nas civilizações humanas pode ser observado em várias partes do mundo, onde os vulcões formaram novas terras que se tornaram parte fundamental da história local. O processo contínuo de erupções vulcânicas e a formação de novas terras é um exemplo claro de como a Terra está em constante transformação. As placas tectônicas se movem lentamente e os vulcões são uma das maneiras pelas quais a crosta terrestre se modifica ao longo do tempo. Essa atividade geológica cria uma dinâmica que nunca para de moldar nosso planeta. O estudo da formação de ilhas e terras por vulcões também nos ensina muito sobre a resiliência da vida. Mesmo em ambientes aparentemente inóspitos e formados por atividades vulcânicas, a vida encontra uma maneira de prosperar. Esse fenômeno é uma grande lição sobre a adaptação e a perseverança da natureza, que sempre encontra uma maneira de recomeçar. Finalmente, os vulcões nos lembram da imensa força da natureza. A energia liberada durante uma erupção vulcânica pode ser devastadora, mas é também um agente formador de terras e novos ecossistemas. A Terra continua a ser moldada por essas forças poderosas, e as ilhas vulcânicas são um testemunho de como o planeta está sempre se transformando. A formação de montanhas é um dos processos geológicos mais impressionantes e pode ocorrer de diversas maneiras. Entre os métodos de criação de montanhas, a atividade vulcânica desempenha um papel fundamental. Quando um vulcão entra em erupção, ele não apenas libera lava, mas também ajuda a moldar o terreno ao redor. A lava que sai do vulcão e se solidifica cria camadas de rochas, acumulando-se ao longo do tempo e formando picos imponentes. Essas erupções não apenas alteram a paisagem momentaneamente, mas também contribuem para a formação de grandes montanhas. Com o passar dos anos, a lava solidificada forma camadas que se sobrepõem umas às outras, criando estruturas rochosas cada vez mais altas. Este processo contínuo resulta em picos vulcânicos que se tornam montanhas. Essa é uma das formas mais notáveis de formação geológica. O Monte Fuji, no Japão, é um exemplo clássico de uma montanha vulcânica. Ele não é apenas uma imensa elevação de terra,
mas uma verdadeira formação geológica criada por erupções vulcânicas ao longo de muitos milênios. A lava que escorreu de seus picos e se solidificou ao longo do tempo, construiu suas encostas e formou essa montanha icônica, símbolo cultural do Japão. De maneira semelhante, o Monte Vesúvio, na Itália, também foi formado por atividades vulcânicas. Esta montanha tem uma história geológica fascinante e continua a ser uma das mais famosas do mundo. As erupções ao longo dos séculos ajudaram a moldar o Vesúvio, cujas camadas de lava e cinzas se acumularam ao longo do tempo, formando sua imponente estrutura. O Monte Etna, localizado na Sicília, também ilustra como os vulcões podem criar montanhas impressionantes. Este vulcão, um dos mais ativos do mundo, tem contribuído para a criação da paisagem siciliana por séculos. Suas erupções, que continuam a ocorrer até hoje, resultam na formação constante de novas camadas de lava que se acumulam e ajudam a erigir a imensa montanha. Essas montanhas vulcânicas não são apenas curiosidades geológicas, mas também desempenham um papel crucial no ecossistema local. As camadas de lava que formam essas montanhas também fornecem solos ricos em minerais ideais para a vegetação. A interação entre o solo vulcânico e a flora cria um ambiente dinâmico que sustenta uma diversidade impressionante de vida. Ao longo da história, muitas culturas se estabeleceram ao redor de montanhas vulcânicas, aproveitando os recursos naturais abundantes na região. Além disso, a presença de vulcões ativos oferece uma visão direta das forças que modelam nosso planeta. Esses vulcões são uma janela para os processos geológicos que ocorrem bem abaixo de nossos pés. No entanto, a formação de montanhas vulcânicas também está diretamente ligada ao risco de erupções. Embora a beleza e imponência de montanhas como o Monte Fuji e o Vesúvio sejam inegáveis, elas lembram constantemente o poder devastador que um vulcão pode ter. A atividade vulcânica continua sendo uma das maiores ameaças naturais, criando um ciclo constante de renovação e destruição. Em áreas onde há atividade vulcânica, a Terra está sempre em mudança. As montanhas vulcânicas são, em muitos casos, ainda em formação, com novas erupções e atividades sísmicas moldando continuamente o cenário geográfico. Isso significa que as montanhas que vemos hoje podem não ser as mesmas no futuro, pois as forças da natureza continuam sua obra de transformação. A formação de montanhas não se limita à criação de picos majestosos. As erupções podem também gerar caldeiras, grandes depressões formadas quando o magma do vulcão é expelido e a estrutura da montanha colapsa. Esses eventos são frequentemente o ponto culminante de um ciclo geológico, em que a criação de novas terras é acompanhada pela destruição das antigas. Essas caldeiras, como as encontradas no vulcão de Yellowstone, nos Estados Unidos, são imensas e representam os vestígios de atividades vulcânicas antigas. Embora não sejam picos imponentes, as caldeiras têm um significado geológico profundo, pois são uma prova de como a crosta terrestre se transforma ao longo do tempo. A presença de tais formações é um testemunho do poder criador e destruidor dos vulcões. O impacto das erupções vulcânicas na formação de montanhas também pode influenciar o clima local. As partículas e gases expelidos durante as erupções podem alterar temporariamente a atmosfera, criando mudanças no padrão climático da região. Esses efeitos podem ser duradouros, influenciando o ambiente local e, em alguns casos, afetando as condições de vida para as espécies que habitam essas áreas. As montanhas vulcânicas também têm um papel importante na água e nos rios ao seu redor. A lava e os minerais liberados pelas erupções influenciam a composição da água nas regiões próximas. Isso pode resultar em ecossistemas aquáticos únicos, com flora e fauna adaptadas às condições geológicas e minerais criadas pelas erupções. Vulcões ativos, como o Monte Etna e o Kilauea, no Hawaii, são observados de perto por cientistas e geólogos que buscam entender melhor os processos de formação de montanhas.
O estudo desses vulcões oferece insights sobre a dinâmica da crosta terrestre e nos permite prever como novas montanhas podem surgir, ajudando a mapear o futuro da geografia terrestre. À medida que o magma sobe para a superfície, ele não apenas cria novas montanhas, mas também oferece uma visão das forças tectônicas que movem nosso planeta. As erupções vulcânicas são uma manifestação visível da atividade das placas tectônicas, que continuamente se chocam e se afastam, moldando o planeta ao longo de bilhões de anos. Os vulcões e as montanhas que eles criam são, portanto, um reflexo das forças invisíveis que agem no interior da Terra. Eles são a prova de que a superfície do nosso planeta está em constante mudança. As montanhas vulcânicas, com suas formas imponentes, são apenas um dos muitos resultados dessa atividade dinâmica. A atividade vulcânica não é uma ocorrência isolada. Ela faz parte de um ciclo contínuo de criação e destruição, onde novas terras são formadas, enquanto outras são consumidas pelo fogo da Terra. Esse processo é uma das principais forças que determinam a topografia do nosso planeta e garante que ele permaneça em constante transformação. Em muitas culturas, as montanhas vulcânicas são vistas como lugares sagrados, fontes de energia e inspiração. Suas imponentes presenças são frequentemente reverenciadas, e os povos locais têm um profundo respeito pela natureza poderosa dos vulcões. Para esses povos, as montanhas não são apenas geográficas, mas espirituais, representando o vínculo entre a terra e o céu. A história geológica das montanhas vulcânicas também nos ensina sobre a paciência da natureza. Os processos que formam essas montanhas podem levar milhões de anos. Essa longa espera entre as erupções é um lembrete de como o tempo, em sua vastidão, pode criar mudanças significativas no mundo ao nosso redor. Em regiões vulcânicas, as montanhas também servem como marcos naturais. Elas se tornam pontos de referência para quem atravessa as paisagens ao redor delas. De fato, muitas cidades e vilarejos se formaram nas encostas de vulcões, aproveitando a fertilidade dos solos vulcânicos para sustentar suas populações. A influência das montanhas vulcânicas não termina com sua formação. Elas moldam o clima, influenciam a vegetação e se tornam parte do ciclo natural de vida. As montanhas, de qualquer forma, são um reflexo do poder criador e destruidor da natureza, lembrando-nos constantemente de como a Terra está em constante mudança. As erupções vulcânicas são eventos de imensa magnitude, capazes de impactar não apenas o local onde ocorrem, mas também o clima global. Durante uma grande erupção, o vulcão libera uma enorme quantidade de gases e partículas na atmosfera. Esses materiais, que incluem dióxido de enxofre e aerossóis, têm a capacidade de refletir a luz solar de volta ao espaço, criando um resfriamento temporário na superfície da Terra. Esse fenômeno é um exemplo claro de como a natureza pode afetar o clima de maneiras inesperadas e, muitas vezes, drásticas. Quando essas partículas e gases entram na estratosfera, eles permanecem lá por meses ou até anos, criando um tipo de camada protetora que diminui a quantidade de luz solar que atinge a superfície terrestre. Isso pode resultar em uma queda significativa nas temperaturas globais. O efeito de resfriamento causado pelas erupções vulcânicas não é algo novo. Ao longo da história, grandes erupções têm demonstrado como a atividade vulcânica pode moldar o clima do planeta. Um dos exemplos mais notáveis desse fenômeno ocorreu após a erupção do Monte Tambora, em 1815. Este vulcão, localizado na Indonésia, liberou uma quantidade imensa de dióxido de enxofre na atmosfera. O impacto imediato dessa erupção foi sentido em todo o planeta. O dióxido de enxofre e as partículas finas que foram liberadas formaram aerossóis na estratosfera, uma espécie de camada que refletia a luz solar. O efeito dessa camada de partículas foi o resfriamento global, que causou o chamado Ano Sem Verão de 1816. Nesse ano, as temperaturas caíram drasticamente em várias regiões do planeta. O Ano Sem Verão teve impactos devastadores,
principalmente na agricultura. Em muitas partes do mundo, as colheitas fracassaram devido ao clima mais frio e irregular. A produção de alimentos foi severamente afetada, resultando em fome e escassez de recursos para muitas populações. Esse evento demonstrou como as erupções vulcânicas podem ter consequências de longo prazo, afetando o ecossistema global e a sobrevivência humana. A erupção do Monte Tambora foi uma das maiores da história registrada, mas não foi o único caso de vulcões causando mudanças climáticas significativas. Outros vulcões também provocaram resfriamento temporário após grandes erupções. O vulcão Krakatoa, que entrou em erupção em 1883, é outro exemplo. Sua erupção liberou uma quantidade impressionante de gases e partículas na atmosfera, resultando em um efeito semelhante de resfriamento global. A capacidade de um vulcão de afetar o clima depende de vários fatores, incluindo a quantidade de dióxido de enxofre liberado e o tipo de partículas que chegam à estratosfera. Essas partículas são pequenas o suficiente para permanecer por longos períodos na atmosfera, refletindo a luz solar e criando um efeito de resfriamento na Terra. Esse fenômeno, conhecido como vulcanismo climático, pode durar meses ou até anos, dependendo da intensidade da erupção. Além do resfriamento global, as erupções vulcânicas também podem afetar o clima de maneira local. Em regiões próximas ao vulcão, as erupções podem alterar os padrões meteorológicos, criando períodos de chuvas intensas, secas, extremas ou até mesmo mudanças nos ventos. Essas alterações podem ter efeitos diretos nas comunidades e ecossistemas locais que são forçados a se adaptar rapidamente a essas novas condições. A interação entre os vulcões e o clima da Terra é um dos muitos exemplos de como as forças naturais estão interligadas. Os vulcões não apenas moldam o terreno ao redor deles, mas também desempenham um papel importante nas dinâmicas climáticas globais. O efeito das erupções na atmosfera é um lembrete de que a Terra está em constante mudança e que eventos naturais podem ter impactos de longo alcance. Embora os efeitos de resfriamento causados pelas erupções vulcânicas sejam temporários, eles têm o poder de alterar os padrões climáticos por tempo suficiente para causar sérios danos às economias e ecossistemas. O Ano Sem Verão de 1816 é um exemplo claro de como essas mudanças podem ser drásticas. A escassez de alimentos e os fracassos agrícolas foram apenas alguns dos muitos efeitos colaterais desse evento global. Em um mundo onde as mudanças climáticas são uma preocupação crescente, os vulcões continuam a nos lembrar de como os fenômenos naturais podem alterar o clima de maneira inesperada. Embora o resfriamento causado por erupções seja geralmente temporário, o impacto de grandes erupções vulcânicas na atmosfera pode persistir por muito tempo, influenciando as condições climáticas globais de maneiras complexas e difíceis de prever. A influência dos vulcões no clima é um campo de estudo contínuo para os cientistas. Eles monitoram constantemente a atividade vulcânica para entender melhor como essas erupções podem afetar o clima a curto e longo prazo. Esse conhecimento é essencial para prever as consequências de futuras erupções e para entender como as mudanças vulcânicas interagem com outros fatores que influenciam o clima da Terra. Uma das grandes questões científicas é como a atividade vulcânica interage com outros elementos que afetam o clima, como a emissão de gases de efeito estufa e as mudanças nas correntes oceânicas. Estudar a interação entre esses fatores pode ajudar a prever de forma mais precisa os efeitos das erupções vulcânicas no clima global. Essa área de pesquisa continua a se expandir, oferecendo novas possibilidades para entender o clima da Terra. O impacto das erupções vulcânicas no clima também levanta questões sobre a relação entre a atividade humana e os fenômenos naturais. A crescente quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, devido à atividade humana, pode interagir de maneiras complexas com as erupções vulcânicas. Compreender como essas interações funcionam é essencial para melhorar a previsão de mudanças climáticas futuras.
As erupções vulcânicas também são um lembrete de que o clima da Terra não é estático. Ao longo de sua história, o planeta passou por mudanças drásticas devido a eventos naturais, como o vulcanismo. Embora o impacto das erupções vulcânicas seja temporário, ele faz parte de um ciclo contínuo de transformação que caracteriza a dinâmica da Terra ao longo do tempo. Outro efeito das erupções vulcânicas é a liberação de gases como o dióxido de carbono, que pode contribuir para o aquecimento global. No entanto, esse efeito é mais lento e menos visível do que o resfriamento temporário causado pelas partículas e aerossóis. O equilíbrio entre os efeitos de aquecimento e resfriamento gerados por essas atividades naturais é um dos grandes desafios da climatologia. O estudo dos efeitos climáticos das erupções vulcânicas pode ajudar a aprimorar os modelos de previsão climática. A partir desse conhecimento, os cientistas podem desenvolver previsões mais precisas sobre como eventos vulcânicos afetarão o clima da Terra no futuro. Essas informações são cruciais para a adaptação das sociedades às mudanças climáticas, especialmente em regiões vulneráveis a desastres naturais. A erupção do Monte Tambora, com suas consequências globais, é um marco na história das mudanças climáticas induzidas por vulcões. Esse evento demonstrou a capacidade de um único vulcão de afetar o clima de todo o planeta, alterando as condições climáticas por anos a fio. Esse tipo de erupção não é uma ocorrência rara, e os cientistas continuam a monitorar a atividade vulcânica em busca de sinais de futuros eventos climáticos significativos. O impacto das erupções vulcânicas no clima da Terra pode ser visto como uma lembrança de nossa vulnerabilidade a forças naturais. Embora possamos controlar muitos aspectos de nossas vidas, há fenômenos como as erupções vulcânicas que estão além do nosso controle. Isso nos leva a refletir sobre como as forças da natureza continuam a moldar o nosso ambiente, por mais que tentemos influenciar o clima com nossas próprias ações. A atividade vulcânica é frequentemente associada à destruição e caos, mas ela também desempenha um papel fundamental na renovação e fertilização dos solos. Quando os vulcões entram em erupção, eles liberam uma vasta quantidade de minerais e nutrientes essenciais, que são transportados para o solo ao redor. Esses elementos, como potássio, fósforo e magnésio, são vitais para a fertilidade da Terra. Os nutrientes liberados durante as erupções vulcânicas são fundamentais para o crescimento das plantas. O potássio, por exemplo, é essencial para o desenvolvimento das raízes e para a resistência das plantas a doenças. O fósforo, por sua vez, desempenha um papel importante na fotossíntese e no crescimento das plantas. Esses nutrientes são facilmente assimilados pelas plantas, estimulando seu crescimento rápido. O magnésio, outro mineral liberado pelas erupções, é um componente crucial da clorofila, responsável pela cor verde das plantas e pela absorção de luz solar para a fotossíntese. Esses três nutrientes juntos criam as condições ideais para o desenvolvimento de uma vegetação saudável e vigorosa, promovendo um ciclo contínuo de crescimento e renovação nos solos vulcânicos. Em lugares como as Ilhas Havaianas, esse processo de enriquecimento do solo é particularmente evidente. O Havaí, formado por intensa atividade vulcânica ao longo de milhões de anos, tem solos muito férteis devido à constante deposição de cinzas e minerais liberados pelos vulcões. Esses solos vulcânicos permitem o crescimento exuberante de vegetação, criando um ecossistema diversificado e dinâmico. A riqueza do solo havaiano, por exemplo, favorece a agricultura, proporcionando as condições ideais para o cultivo de uma variedade de plantas, desde frutas tropicais até flores exóticas. Esse fenômeno é observado em outras áreas do mundo, onde a atividade vulcânica tem um papel crucial na criação de solos altamente férteis, permitindo a prosperidade de vegetações diversificadas. A fertilidade dos solos vulcânicos não é algo imediato, mas é o resultado de um longo processo de reabastecimento. A cada erupção, uma nova camada de minerais e nutrientes é depositada no solo, tornando-o cada vez mais rico e capaz de sustentar a vida.
Este ciclo de reabastecimento contínuo é o que permite que as plantas prosperem, mesmo em áreas que, inicialmente, podem parecer inóspitas. A deposição de cinzas vulcânicas nos solos é um dos principais fatores que tornam essas regiões tão férteis. As cinzas, que são compostas por partículas finas de rocha, carregam consigo uma grande quantidade de nutrientes essenciais para as plantas. Quando essas cinzas se misturam ao solo, elas aumentam a sua capacidade de reter água e melhoram sua estrutura, criando um ambiente propício para o crescimento da vegetação. Em algumas regiões, as erupções vulcânicas acontecem com frequência, o que garante um fornecimento constante de nutrientes para o solo. A cada nova erupção, os solos são enriquecidos com minerais essenciais, permitindo que a vegetação se recupere rapidamente e até mesmo se expanda, aumentando a biodiversidade local. Esse ciclo de fertilização constante é uma característica marcante das áreas vulcânicas. Esses solos férteis não são apenas benéficos para a vegetação local, mas também atraem uma grande variedade de organismos que se alimentam das plantas que crescem nessas terras ricas. A abundância de alimentos cria um ecossistema próspero, no qual espécies de animais e insetos encontram abrigo e sustento. Esse fenômeno ajuda a manter a biodiversidade da região. O ciclo de nutrientes não se limita apenas às plantas e animais. Ele também afeta o clima local, uma vez que a vegetação abundante ajuda a regular a umidade do solo e a temperatura do ambiente. O crescimento de plantas em solos vulcânicos pode criar microclimas que, por sua vez, favorecem o crescimento de novas espécies e promovem um equilíbrio ecológico na região. O efeito da atividade vulcânica na fertilidade do solo pode ser visto em uma escala muito maior no contexto de ecossistemas globais. As erupções constantes em certas regiões ajudam a manter a saúde e a diversidade dos ecossistemas locais, uma vez que as plantas e animais nessas áreas têm acesso a um suprimento constante de nutrientes. Isso cria uma dinâmica ecológica onde todos os organismos dependem uns dos outros para prosperar. À medida que os solos vulcânicos se tornam cada vez mais ricos em nutrientes, eles também ajudam a suportar a vida de outras espécies, como insetos e pequenos mamíferos. Essas criaturas, por sua vez, desempenham um papel importante na polinização das plantas e na decomposição de matéria orgânica, criando um ciclo contínuo de nutrientes que mantém a saúde do ecossistema. No entanto, nem todas as erupções vulcânicas resultam em uma fertilização imediata do solo. Algumas erupções podem ser tão violentas que destroem grande parte da vegetação ao redor, tornando a recuperação mais lenta. Ainda assim, com o tempo, os nutrientes liberados pelas erupções podem restaurar a fertilidade do solo, permitindo que a vida retorne ao local. Esse processo de renovação é um exemplo da resiliência da natureza. Em muitos casos, a atividade vulcânica está diretamente ligada ao surgimento de novas terras e à criação de novos ecossistemas. As ilhas formadas por erupções vulcânicas, como as Ilhas Galápagos, exemplificam como solos férteis podem ser criados a partir da atividade vulcânica, dando origem a uma rica biodiversidade. As cinzas e os minerais liberados pelas erupções tornam essas novas terras altamente produtivas e capazes de sustentar uma grande variedade de organismos. As erupções também desempenham um papel vital no processo de reciclagem de nutrientes. À medida que as cinzas vulcânicas se misturam ao solo, elas se decompõem e liberam minerais de volta à terra. Esse processo é fundamental para a saúde dos ecossistemas, pois garante que os nutrientes necessários para o crescimento das plantas sejam continuamente renovados. A interação entre o solo vulcânico e a vegetação também pode afetar a composição química do solo. O aumento da quantidade de certos nutrientes, como o cálcio e o ferro, pode alterar o pH do solo, tornando-o mais adequado para o cultivo de diferentes tipos de plantas. Essa mudança na composição do solo pode ter um impacto profundo na flora local, permitindo que novas espécies prosperem. À medida que as plantas se estabelecem nas terras férteis formadas por vulcões,
Elas começam a criar uma cobertura vegetal que ajuda a proteger o solo contra a erosão. As raízes das plantas estabilizam o solo e impedem que ele seja levado pela água da chuva ou pelo vento. Esse processo de estabilização é fundamental para a preservação do solo e para a manutenção da fertilidade ao longo do tempo. Esse ciclo de reabastecimento de nutrientes também tem um impacto direto na agricultura humana. Em regiões onde a atividade vulcânica é frequente, como nas ilhas do Pacífico, a agricultura se beneficia dos solos ricos em minerais. Os agricultores locais aproveitam a fertilidade do solo vulcânico para cultivar uma variedade de alimentos, desde vegetais até frutas tropicais, criando uma agricultura sustentável. As erupções vulcânicas também ajudam a melhorar a qualidade do solo ao aumentar sua capacidade de reter água. A combinação de cinzas vulcânicas e minerais cria um solo mais poroso, o que permite que a água seja absorvida e armazenada por mais tempo. Isso é especialmente benéfico em áreas que experimentam secas frequentes, pois garante que a vegetação tenha acesso à água durante os períodos mais secos. A fertilidade dos solos vulcânicos é um testemunho do poder da natureza de se regenerar e se renovar. As erupções, que muitas vezes podem parecer destrutivas à primeira vista, são, na verdade, parte de um ciclo vital de criação e sustentação de vida. A capacidade de regeneração das terras vulcânicas garante que, mesmo após a destruição, a natureza possa se reerguer e prosperar novamente. Esse ciclo de reabastecimento de nutrientes é um exemplo impressionante da dinâmica natural de nossa Terra. Ele nos mostra como os vulcões, com todo o seu poder e destruição, são também fontes de renovação e vida. Ao liberar nutrientes essenciais e enriquecer o solo, as erupções ajudam a manter o equilíbrio ecológico e garantem a continuidade da vida em muitas regiões do mundo. As erupções vulcânicas subaquáticas são um dos processos mais fascinantes da dinâmica planetária. Embora muitas vezes invisíveis, essas erupções desempenham um papel essencial na formação dos oceanos e na definição da geografia marinha. Quando um vulcão entra em erupção no fundo do mar, ele libera magma que, ao entrar em contato com a água fria, se solidifica, formando novas crostas oceânicas. Essas crostas oceânicas recém-formadas não são apenas rochas comuns. Elas são as fundações que moldam a estrutura do fundo dos oceanos. A lava expelida durante as erupções subaquáticas cria grandes camadas de rocha sólida que se acumulam lentamente ao longo do tempo. Esse processo contínuo ajuda a expandir e modificar os limites geográficos dos oceanos. O impacto das erupções vulcânicas subaquáticas na formação dos oceanos vai além da criação de crostas. Essas erupções também ajudam a definir as características das bacias oceânicas, onde as águas do mar se acumulam. O magma liberado, durante as erupções, pode criar montanhas submarinas, que são verdadeiras cadeias de montanhas no fundo do oceano, alterando a paisagem marinha de maneira dramática. Quando o magma entra em erupção nas profundezas do oceano, ele interage com a água fria, esfriando rapidamente e formando novas crostas. Esse processo ocorre de forma contínua nas dorsais meso-oceânicas, que são enormes cadeias de montanhas submarinas que atravessam os oceanos. Essas dorsais são responsáveis por grande parte da expansão da crosta oceânica, ajudando a moldar os continentes e os oceanos ao longo do tempo. O movimento das placas tectônicas também está intrinsecamente ligado a esse fenômeno. À medida que as placas da crosta terrestre se afastam nas dorsais meso-oceânicas, o magma sobe do manto terrestre para preencher esse espaço, criando nova crosta. Esse processo de criação e separação de placas é um motor fundamental na evolução geológica dos oceanos. Essas erupções subaquáticas também são responsáveis pela criação de ilhas vulcânicas. À medida que o magma sobe e se acumula no fundo do mar, ele pode eventualmente formar ilhas, como as que vemos em lugares como o Havaí. O processo é demorado,
mas cada erupção contribui para a criação de novas terras que se tornam parte da geografia oceânica global. O impacto das erupções vulcânicas subaquáticas na geografia dos oceanos é muitas vezes um fenômeno silencioso e invisível. No entanto, seu efeito é profundo e duradouro. A atividade vulcânica no fundo dos oceanos contribui para a criação de novas bacias oceânicas, altera a topografia marinha e modifica os limites do que entendemos como oceanos, moldando o planeta de maneiras sutis, mas poderosas. Cada erupção vulcânica subaquática também tem um papel na renovação das crostas oceânicas. O magma expelido substitui constantemente as crostas mais antigas e desgastadas, fazendo com que as crostas oceânicas sejam mais jovens e mais dinâmicas do que as crostas continentais. Esse processo de renovação da crosta oceânica é uma parte essencial do ciclo geológico global. A constante atividade vulcânica no fundo dos oceanos também pode influenciar os padrões de circulação oceânica. As montanhas submarinas, formadas por essas erupções, podem alterar as correntes marítimas e, por conseguinte, afetar o clima global. A presença de novas elevações no fundo do mar pode criar barreiras naturais para o fluxo das águas, alterando o comportamento dos oceanos de maneira significativa. Esses vulcões submarinos também têm um impacto nas propriedades químicas e térmicas dos oceanos. A lava que flui para o fundo do mar libera minerais e gases que alteram a composição da água, criando ambientes químicos únicos. Esse processo pode afetar as condições de vida para os organismos marinhos, criando áreas ricas em nutrientes ou, em alguns casos, inóspitas. A relação entre erupções vulcânicas e oceanos também nos ensina sobre os processos que moldaram os oceanos primitivos. Nos primeiros dias da Terra, a atividade vulcânica foi uma força fundamental na criação dos oceanos e na definição de suas características. A interação entre o magma e a água formou as primeiras crostas oceânicas, estabelecendo as bases para o sistema oceânico que conhecemos hoje. As erupções subaquáticas continuam a moldar a Terra de maneira constante e invisível. Embora os vulcões submarinos sejam frequentemente difíceis de observar, eles estão em constante atividade, moldando o fundo do mar e criando novas formações geológicas. Ao longo do tempo, essas erupções contribuem para a expansão contínua dos oceanos e para a remodelação de suas paisagens. Em alguns casos, as erupções vulcânicas subaquáticas podem ser responsáveis pela formação de regiões oceânicas inteiras. Quando o magma é liberado repetidamente, ele pode acumular-se a ponto de formar grandes cadeias de montanhas submarinas, como as dorsais meso-oceânicas, que são vastas faixas de montanhas que se estendem por milhares de quilômetros no fundo do mar. As dorsais meso-oceânicas, formadas pela atividade vulcânica subaquática, são uma das características geológicas mais imponentes do nosso planeta. Elas são as maiores cadeias de montanhas do mundo, embora estejam localizadas abaixo da água. Essas dorsais desempenham um papel fundamental na tectônica de placas e são responsáveis por parte significativa da dinâmica dos oceanos. As erupções vulcânicas subaquáticas também têm implicações para os ecossistemas marinhos. Elas podem criar nichos ecológicos únicos, onde a vida marinha se adapta a ambientes ricos em minerais e nutrientes liberados pela lava. Esses ecossistemas podem ser extremamente produtivos, sustentando uma grande diversidade de espécies, desde organismos microscópicos até grandes criaturas marinhas. A interação entre os vulcões e os oceanos não se limita à formação de crostas. As erupções vulcânicas subaquáticas também podem liberar grandes quantidades de gases, como dióxido de enxofre e dióxido de carbono, na atmosfera e na água. Esses gases podem ter um impacto direto na composição do clima e na química do oceano, afetando a vida marinha e os padrões climáticos globais. Essas erupções, embora muitas vezes silenciosas, são um dos motores fundamentais da dinâmica dos oceanos. Elas não só moldam a topografia do fundo do mar, mas também influenciam os padrões climáticos globais.
A forma como as correntes oceânicas se movem, como as zonas de vida marinha se distribuem e como os climas regionais se comportam pode ser alterada pela atividade vulcânica subaquática. Além de moldar a geografia e os ecossistemas, os vulcões subaquáticos também têm um papel crucial na renovação da crosta terrestre. Eles permitem a criação contínua de novas terras no fundo dos oceanos, garantindo que a Terra nunca se torne estática. A crosta oceânica continua a ser renovada ao longo do tempo, com a lava liberada pelos vulcões, criando uma base sólida para o sistema oceânico. Essa capacidade de renovação é fundamental para a manutenção do equilíbrio geológico da Terra. Sem a atividade vulcânica, a crosta oceânica se tornaria mais antiga e mais suscetível ao desgaste, alterando a dinâmica dos oceanos e afetando o sistema climático global. A atividade vulcânica subaquática, portanto, é vital para a manutenção da geografia oceânica e para a saúde do nosso planeta. Em regiões onde a atividade vulcânica é mais intensa, como o Cinturão de Fogo do Pacífico, a formação e a expansão dos oceanos continuam a ser um processo ativo. Nessas áreas, o magma está constantemente subindo e criando novas crostas, enquanto as placas tectônicas continuam a se mover. O resultado é uma constante remodelação da paisagem oceânica, com novos limites e características sendo constantemente estabelecidos. As erupções vulcânicas subaquáticas também desempenham um papel na criação de novos habitats marinhos. As montanhas submarinas e as crostas recém-formadas criam espaços únicos onde a vida marinha pode prosperar. Essas áreas, com sua abundância de nutrientes, atraem uma variedade de organismos que dependem dos minerais liberados pelo magma. As transformações no fundo dos oceanos também podem afetar a biodiversidade marinha de formas que ainda estamos começando a entender. Ao criar novos habitats e ecossistemas, as erupções vulcânicas subaquáticas fornecem oportunidades para o surgimento de novas espécies e para a adaptação das já existentes. Esse processo de evolução constante garante que os oceanos permaneçam dinâmicos e cheios de vida. Em última análise, as erupções vulcânicas subaquáticas são uma das forças mais poderosas que moldam os oceanos. Elas não apenas criam novas crostas e montanhas submarinas, mas também têm um impacto profundo na vida marinha e no clima global. A constante atividade vulcânica no fundo do mar assegura que os oceanos estejam em constante transformação, desempenhando um papel crucial na evolução do planeta. A atividade vulcânica, muitas vezes associada ao poder destrutivo, também tem sido responsável pela criação de uma das fontes mais valiosas de energia renovável, a energia geotérmica. A interação entre o magma subterrâneo e a água presente no interior da Terra resulta na formação de recursos geotérmicos, como fontes termais, geysers e depósitos minerais. Esses fenômenos oferecem um vislumbre do potencial energético do planeta. Em áreas onde a atividade vulcânica é intensa, como na Islândia, a energia geotérmica é abundante. A Islândia, localizada sobre a junção de duas placas tectônicas, é um dos melhores exemplos de como a energia térmica da Terra pode ser aproveitada de maneira eficiente. Ali, a atividade vulcânica não só forma paisagens espetaculares, mas também cria uma rica fonte de energia renovável. As fontes termais, que são uma das manifestações mais conhecidas da atividade geotérmica, ocorrem quando a água subterrânea é aquecida pelo calor proveniente do interior da Terra. Esse calor é gerado pelas erupções vulcânicas, que aquecem grandes volumes de água, tornando-os acessíveis em forma de águas termais. Essas águas quentes emergem à superfície em fontes ou se acumulam em lagos e piscinas naturais. Os geysers, outro exemplo impressionante de atividade geotérmica, são fontes de água quente que entram em erupção periodicamente. A pressão da água aquecida no subsolo faz com que ela seja expelida violentamente para fora da Terra, criando um espetáculo natural. Esse processo ocorre principalmente em regiões com forte atividade vulcânica,
onde o calor subterrâneo mantém a água à temperatura necessária para esse fenômeno. Esses recursos geotérmicos não são apenas maravilhas naturais, mas têm um valor imenso como fontes de energia renovável. O calor proveniente do interior da Terra pode ser aproveitado para gerar eletricidade, aquecer edifícios ou até mesmo para fins industriais. Esse tipo de energia tem a vantagem de ser limpa e sustentável, sem os impactos ambientais negativos das fontes tradicionais de energia como os combustíveis fósseis. A Islândia é um exemplo notável de como a energia geotérmica pode ser utilizada em larga escala. O país obtém uma grande parte de sua eletricidade a partir da energia geotérmica. Além disso, grande parte das residências na Islândia é aquecida por sistemas geotérmicos, o que torna o país um modelo de utilização eficiente dessa fonte energética renovável. Esse uso generalizado é um reflexo do potencial quase infinito da geotermia em áreas vulcânicas. Além de fornecer energia, os recursos geotérmicos também têm um impacto positivo na economia local. A exploração de fontes termais e geysers pode atrair turistas interessados nas características únicas desses fenômenos naturais. A Islândia, por exemplo, se tornou um destino turístico de renome mundial graças às suas fontes termais e geysers, que não só geram energia, mas também incentivam o turismo sustentável. A energia geotérmica é uma das fontes mais confiáveis de energia renovável, pois não depende das condições climáticas, como o sol ou o vento. O calor da Terra é constante e disponível em qualquer época do ano, o que torna a energia geotérmica uma solução estável e previsível. Isso contrasta com outras fontes de energia renovável, que podem ser intermitentes ou imprevisíveis. O uso de energia geotérmica é particularmente vantajoso em regiões com intensa atividade vulcânica, como a Islândia, o Japão e a Nova Zelândia. Nessas áreas, a abundância de calor subterrâneo facilita a geração de eletricidade e o aquecimento de edificações. A exploração dessa energia não só reduz a dependência de fontes fósseis, mas também promove uma forma de desenvolvimento sustentável e de baixo impacto ambiental. No entanto, a exploração da energia geotérmica também apresenta desafios. As usinas geotérmicas devem ser localizadas em áreas com acesso ao calor subterrâneo. A perfuração profunda para alcançar as fontes de calor pode ser dispendiosa e tecnicamente desafiadora. Ainda assim, os benefícios de longo prazo superam os custos iniciais, tornando a energia geotérmica uma opção promissora para o futuro energético mundial. O uso de depósitos minerais geotérmicos é outra faceta importante dessa energia. Minerais como o enxofre, frequentemente liberados pelas erupções vulcânicas, são fundamentais para diversas indústrias, incluindo a produção de fertilizantes e produtos químicos. A extração desses minerais a partir de fontes geotérmicas é um exemplo de como a atividade vulcânica pode oferecer recursos valiosos além da energia. Em algumas regiões, as atividades geotérmicas podem até mesmo ajudar na reciclagem de materiais e resíduos industriais. Por exemplo, o calor geotérmico pode ser usado para descompor substâncias que seriam difíceis de tratar por métodos convencionais. Esse processo de reaproveitamento pode ser uma maneira de reduzir os impactos ambientais de processos industriais, promovendo uma economia mais circular e sustentável. O potencial geotérmico não se limita apenas à geração de energia elétrica ou ao aquecimento de residências. Em algumas áreas, as atividades geotérmicas são usadas para aquecer grandes estufas, permitindo o cultivo de alimentos em regiões que, de outra forma, seriam inóspitas para a agricultura. Esse tipo de utilização inovadora da energia geotérmica pode transformar o setor agrícola e garantir a produção de alimentos em condições mais desafiadoras. A utilização de energia geotérmica tem um impacto importante no combate às mudanças climáticas. Ao substituir fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis, a geotermia contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O calor proveniente do interior da Terra é uma fonte limpa
que não gera poluentes atmosféricos nem resíduos tóxicos, tornando-se uma das soluções mais eficientes para uma economia verde. Além do uso direto para a geração de energia, a atividade vulcânica subaquática também influencia os ecossistemas marinhos. O calor geotérmico, liberado no fundo do mar, cria ambientes únicos conhecidos como fontes hidrotermais, onde comunidades de organismos marinhos prosperam. Esses ecossistemas são sustentados pelos minerais dissolvidos na água aquecida, que proporcionam nutrientes essenciais para a vida marinha. Esses ecossistemas hidrotermais, embora raros, são extremamente ricos em biodiversidade. Organismos como bactérias e moluscos se adaptaram às condições extremas de temperatura e pressão nas fontes hidrotermais, criando uma rede alimentar única. Esses ecossistemas são uma das maiores provas de como a atividade vulcânica pode sustentar formas de vida de maneiras inesperadas. Os geysers, presentes em regiões como Yellowstone, nos Estados Unidos, são exemplos visíveis da energia geotérmica em ação. A água quente, que é expelida periodicamente pelos geysers, contém uma vasta gama de minerais e nutrientes que podem ser aproveitados para diversos fins. Esses geysers também servem como um lembrete visual da força da Terra e da energia subterrânea, que continua a ser uma fonte de fascínio e estudo. À medida que a demanda por fontes de energia renovável cresce, a energia geotérmica tem o potencial de desempenhar um papel ainda mais importante. Seu uso crescente pode ajudar a reduzir a dependência de fontes de energia não renováveis, como o petróleo e o carvão. A energia geotérmica é uma das poucas fontes que pode fornecer uma solução estável e contínua para o consumo de energia em escala global. Com o avanço da tecnologia, a exploração de recursos geotérmicos também se torna mais eficiente. A perfuração mais profunda e os métodos inovadores de extração de calor estão permitindo a exploração de áreas que antes eram inacessíveis. Isso abre portas para a expansão do uso de energia geotérmica em uma escala ainda maior, transformando-a em uma opção mais viável em diversas partes do mundo. Em regiões como a Islândia, onde a atividade vulcânica é intensa, a exploração de energia geotérmica já é parte integrante da infraestrutura energética. As usinas geotérmicas em funcionamento no país fornecem uma fonte constante de energia limpa, enquanto as águas termais aquecem as casas e mantêm a economia local em crescimento. Esse modelo de aproveitamento eficiente serve como inspiração para outros países. Além de ser uma fonte energética vital, a energia geotérmica também contribui para a saúde ambiental e o bem-estar das comunidades locais. O uso de energia limpa e renovável reduz a necessidade de fontes poluentes, melhorando a qualidade do ar e diminuindo o impacto da produção de eletricidade no meio ambiente. Essa mudança para fontes mais verdes é uma das principais estratégias no combate às mudanças climáticas. As fontes geotérmicas também podem ser usadas para criar espaços turísticos únicos, como spas termais e resorts em áreas vulcânicas. As águas quentes naturais atraem turistas que buscam relaxamento e saúde, impulsionando a economia local enquanto promovem o turismo sustentável. Esse é um exemplo de como a atividade geotérmica pode beneficiar a economia e o bem-estar das comunidades. A energia geotérmica, gerada pela intensa atividade vulcânica, é uma das fontes de energia mais promissoras para um futuro sustentável. Seu impacto é profundo, não apenas no fornecimento de energia, mas também na criação de novos ecossistemas e na transformação de paisagens. À medida que a tecnologia avança, sua utilização se tornará ainda mais eficaz, consolidando o papel da geotermia como um pilar essencial da energia renovável. As erupções vulcânicas, embora muitas vezes devastadoras no curto prazo, têm um papel significativo na criação e adaptação de novos ecossistemas. Elas alteram a paisagem, destruindo habitats temporariamente, mas ao mesmo tempo abrem caminho para o surgimento de novas oportunidades para a vida. Esse processo tem efeitos profundos na biodiversidade global, permitindo que espécies evoluam e se adaptem às novas condições. Ao longo da história, a atividade
vulcânica foi responsável por grandes transformações na Terra. Quando um vulcão entra em erupção, ele pode causar a destruição de vastas áreas de vegetação e animais que habitam essas regiões. Contudo, esse impacto destrutivo não é permanente, pois, com o tempo, novas formas de vida se estabelecem e começam a prosperar nas terras recém-criadas. As Ilhas Galápagos são um exemplo claro de como a atividade vulcânica pode gerar novas oportunidades para a evolução de espécies. Esse arquipélago foi formado por erupções vulcânicas e seu ecossistema único se desenvolveu em uma terra vulcânica. A vegetação e a fauna das ilhas se adaptaram de maneiras incríveis, dando origem a novas espécies, algumas das quais só existem nesse local remoto. A adaptação das espécies às novas condições criadas pela atividade vulcânica tem sido fundamental para o desenvolvimento de conceitos como a teoria da evolução. Charles Darwin, ao estudar as espécies nas Ilhas Galápagos, observou como as variações nas características dos animais, como os tentilhões, eram um reflexo direto das condições ambientais dessas ilhas formadas por vulcões ativos. Em outros locais, a vegetação também se adaptou às condições desafiadoras dos solos vulcânicos. A lavanda e outros tipos de plantas são capazes de crescer em solo vulcânico, pois ele é extremamente fértil, rico em minerais essenciais para o crescimento. O solo enriquecido pelas cinzas vulcânicas oferece as condições ideais para o desenvolvimento de uma biodiversidade única e dinâmica. Quando os vulcões entram em erupção, eles liberam nutrientes que enriquecem o solo e possibilitam o crescimento de novas plantas. Esses nutrientes, como o potássio, fósforo e magnésio, são essenciais para o crescimento das plantas e, por consequência, para a construção de novos habitats. Essa renovação da Terra permite que a fauna se estabeleça novamente, adaptando-se aos novos recursos disponíveis. Os vulcões também desempenham um papel fundamental no ciclo dos nutrientes. Ao liberar grandes quantidades de cinzas e minerais, eles criam solos férteis que sustentam uma grande variedade de plantas e animais. Esses novos ecossistemas são ricos em biodiversidade, com espécies adaptadas a condições que podem parecer extremas à primeira vista. A atividade vulcânica também altera os climas locais, o que pode ter um impacto direto na distribuição de espécies. As erupções podem mudar a temperatura do solo, a disponibilidade de água e outros fatores ambientais que influenciam a vida. Esse efeito pode ser tanto um desafio quanto uma oportunidade para as espécies, que precisam se adaptar às novas condições ou se extinguir. As mudanças climáticas induzidas pelas erupções vulcânicas podem criar novos nichos ecológicos onde as espécies podem prosperar. O resfriamento temporário causado por aerossóis liberados durante uma erupção pode alterar as condições atmosféricas de uma região, criando novos padrões de precipitação e temperatura. Isso, por sua vez, cria novos habitats para as espécies que conseguem se adaptar rapidamente. Por outro lado, o processo de destruição temporária dos habitats não significa o fim da biodiversidade. Mesmo após uma erupção devastadora, a vida encontra formas de se reconstituir. A natureza tem uma incrível capacidade de regeneração, com plantas e animais colonizando rapidamente as áreas devastadas e, com o tempo, dando origem a novos ecossistemas. Ao longo do tempo, os vulcões ajudam a criar uma diversidade impressionante de ecossistemas. As áreas vulcânicas, com seu solo fértil e novos nutrientes, oferecem um terreno ideal para a criação de novos habitats, e com isso, novas espécies de plantas e animais surgem. A regeneração que ocorre após uma erupção resulta em uma explosão de vida, que é tão impressionante quanto a própria destruição causada pela erupção. As erupções vulcânicas também são responsáveis pela formação de novos ambientes marinhos. No fundo do oceano, os vulcões subaquáticos criam novas crostas oceânicas e formam montanhas submarinas. Essas novas formações geológicas alteram as correntes oceânicas e a química da água, criando novos ambientes para os organismos marinhos se adaptarem e se diversificarem.
Com a formação de novas ilhas e ambientes, os vulcões também promovem a colonização de novas terras. Quando uma erupção cria uma nova ilha, como acontece no Havaí, a vida começa a se estabelecer em um ambiente que nunca foi habitado antes. Isso oferece uma oportunidade única para as espécies se adaptarem rapidamente a essas novas condições. A adaptação das espécies às condições criadas por vulcões também pode ocorrer de maneiras surpreendentes. Em algumas regiões, os animais desenvolvem características físicas ou comportamentais que os ajudam a sobreviver em solos vulcânicos, como a capacidade de se alimentar de plantas que prosperam em solos recém-criados. Essa evolução contínua é um reflexo da dinâmica da vida na Terra. Os vulcões, portanto, têm um impacto direto e profundo na biodiversidade. Eles alteram os ecossistemas e criam novas oportunidades para a vida prosperar. Mesmo que a destruição seja temporária, ela permite que a natureza se renove e que novas formas de vida surjam, perpetuando o ciclo da evolução. Em um cenário global, os vulcões contribuem para a criação de novos biomas e para a dispersão de espécies. A formação de novas terras e a alteração das condições climáticas locais influenciam as trajetórias evolutivas de plantas e animais. As erupções também desempenham um papel na movimentação das espécies, que podem ser levadas por ventos e correntes marinhas para novas regiões. Esse processo de renovação e adaptação é uma característica fundamental da vida na Terra. Os vulcões criam condições extremas, mas essas condições também impulsionam a evolução, favorecendo aqueles que conseguem se adaptar. Dessa forma, os vulcões não são apenas agentes de destruição, mas também fontes de criação, possibilitando novas formas de vida. Na verdade, a atividade vulcânica tem sido um dos motores da biodiversidade que conhecemos hoje. Se não fossem os vulcões, muitos dos ecossistemas e espécies que habitam nosso planeta não existiriam. Eles criaram e continuam a criar as condições para a diversidade da vida, provando que, mesmo na destruição, a criação é possível. Cada erupção é, portanto, um passo no processo contínuo de formação e regeneração de ecossistemas. A vida na Terra é profundamente moldada pela atividade vulcânica, que altera o ambiente e cria novas oportunidades para a evolução. A natureza, com sua capacidade de adaptação e transformação, continua a mostrar como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais desafiadoras. Em resumo, os vulcões são agentes moldadores do nosso planeta, com impactos profundos e multifacetados. Eles não só criam novas terras, mas também influenciam o clima, os ecossistemas e a biodiversidade global. Suas erupções, embora destrutivas a princípio, fornecem as bases para o surgimento de novos habitats, espécies e ecossistemas. Se você ficou fascinado pelos impactos dos vulcões na biodiversidade e quer continuar explorando mais sobre esses fenômenos incríveis, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!